Então, queridos, esse é o tema de hoje. Nós vamos falar sobre 1 Coríntios, capítulo 11, do verso 1 a 16, que é Paulo tratando do uso do véu. E nós vamos ver esse assunto, então, à luz da Bíblia e do espírito de profecia. Então, irmãos, na verdade, eu talvez fosse a última pessoa, assim, a querer de mim mesmo, né, estar nessa posição, e ainda mais para falar desse tema. Eu não, assim, não me agrada muito a ideia de estar em público, falar, assim, para muitas pessoas, câmera, né, estar em evidência. Eu gosto muito de falar da palavra de Deus, de compartilhar, mas sempre gostei de fazer isso individualmente, né, de pessoa para pessoa. Mas, inclusive, eu já fui chamada para pregar algumas vezes, mas eu sempre dava aquela desculpa de Moisés, né, e não ia. E eu me recordo que na última vez que um irmão me chamou para pregar, daí eu falei para ele assim: olha, quando o Senhor me der claramente uma mensagem, então aí eu vou compartilhar essa mensagem. E eu quero dizer, né, para os irmãos que essa é a mensagem. O Senhor ouviu e guardou as minhas palavras, e Ele realmente me deu claramente uma mensagem, e eu vou estar contando para os irmãos como é que foi isso. Na verdade, eu estava bem tranquila em relação a esse tema, né, esse assunto. Mas o que começou a acontecer foram que irmãs entraram em contato, né, começaram a entrar em contato para tirar dúvidas, perguntar sobre esse tema, querendo saber. Assim, eu compartilhava, né, o meu entendimento, e eu só ficava em oração, né, sempre ali em oração pelos irmãos envolvidos, em dúvida, em erro, e, e ficava tranquila, né, em relação a isso. Mas, até que o Senhor colocou diante dos meus olhos uma mensagem que me chamou muita atenção, né, vou colocar aqui para vocês. Então, diz assim: o erro jamais é inofensivo, nunca ele santifica, mas sempre traz confusão e dissensão, é sempre perigoso. Então, é a senhora White falando em Testemunhos para a Igreja, volume 5, né, que o erro jamais é inofensivo. Isso me chamou muita atenção, porque eu estava pensando que era uma coisa de, né, só menos importância, mas não. Então, eu comecei a ficar já pensativa. Mas eu só continuei em oração, e volta e meia esse assunto ressurgia, esse assunto aparecia, né, com pessoas perguntando, e também, depois de mais um tempinho, o Senhor me deu mais uma mensagem que Ele colocou, veio até mim, e eu vou ler para vocês aqui também. Está em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 676, e diz assim: se há erros claros entre seu povo, e os servos de Deus continuam em frente, indiferentes a isso, estão, por assim dizer, apoiando e justificando o pecador, e são igualmente culpados, incorrendo tão certo como ele no desagrado de Deus, pois serão tidos como responsáveis pelos pecados do culpado. Foram-me mostrados em visão muitos casos em que o desagrado de Deus foi atraído por negligência da parte de seus servos, quanto a tratar dos erros e pecados existentes entre eles. Os que passaram por alto esses erros têm sido considerados pelo povo muito amáveis e de disposição benigna, simplesmente por haverem eles recuado do desempenho de um claro dever escriturístico. Essa tarefa não agradava seus sentimentos, portanto, eles a evitaram. Então, essa foi a mensagem, essa já me chamou mais atenção ainda, porque o Senhor está dizendo aqui claramente que aqueles que passarem por alto, né, o dever de fazer algo quando virem
erros claros entre o seu povo serão tidos igualmente como culpados. Então, queridos, eu comecei a intensificar as minhas orações, né? E eu me recordo que numa oração na madrugada, né, que eu fiz ao Senhor, eu falei, né, assim com o Senhor: Senhor, se tu mesmo tem dito que isso não é coisa de pouca importância, se o Senhor espera que os seus servos não sejam indiferentes ao erro, então, Senhor, por favor, levanta alguém para falar sobre esse assunto, e por amor dos teus filhos que estão em erro e dos que estão em dúvida. Então, essa foi a minha oração. E, para minha surpresa, irmãos, o que aconteceu foi que, na mesma semana que eu fiz essa oração a Deus, a irmã Rose entrou em contato comigo, perguntando se eu poderia passar uma mensagem aqui na sala de oração. E quando ela falou o assunto, né? Ela sugeriu o assunto, ela falou: você poderia pregar sobre o uso do véu? Eu quase não acreditei no que eu estava ouvindo, né? E eu, eu tinha orado a Deus, pedindo a Ele que Ele levantasse alguém para falar sobre esse assunto. Então o Senhor estava chamando logo a mim, né? Mas eu falei com a Rose que eu aceitava, sim, porque eu sabia de onde estava vindo o chamado, eu sabia que era o próprio Deus, por tudo que estava acontecendo, pelas experiências, as pessoas em dúvida, as orações, os textos que o Senhor me apresentava, e o chamado dentro daquela mesma semana. Mas eu só posso agradecer a Deus, porque, né, isso já faz, na verdade, alguns meses, né? E desde então foi muita oração, jejum e estudo intenso, sabe, irmãos? Mas eu só posso agradecer a Deus, porque desde então ele tem estado comigo, conduzindo todas as coisas, o Senhor me auxiliou em cada etapa da montagem dessa palestra, o Senhor foi me dando cada texto, cada citação, um por um. E eu louvo ao Senhor, né? E a Ele seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém? Bom, queridos, então, vamos para a nossa introdução. Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 703, diz assim: é vontade de Deus que todos os fundamentos e posições da verdade sejam acurada e perseverantemente investigados com oração e jejum. Os crentes não devem ficar em suposições e mal definidas ideias do que constitui a verdade. Então, esse é um grande motivo para a gente estudar, né? Esse assunto e outros, né? O Senhor não deseja que a gente fique em suposições e ideias mal definidas do que constitui a verdade, como vem acontecendo, né? Pessoas em dúvida. Então, por isso, vamos estudar esse assunto. Embora tenha muitas irmãs esclarecidas, né? Tem aquelas em dúvida, sem saber o que fazer. Vamos começar lendo e fazendo já algumas considerações nessa carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 11, verso 1 a 6, e a Bíblia que eu vou estar usando aqui é a Bíblia versão King James, tá bem? Então, Paulo começa assim: sede meus seguidores, como também eu sou de Cristo. Verso 2, ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas e guardais as ordenanças como eu as entreguei a vós. Verso 3, mas quero que saibais que a cabeça de todo homem é Cristo, e a cabeça da mulher é o homem, e a cabeça de Cristo é Deus. Aqui Paulo está falando da ordem hierárquica estabelecida por Deus, e ele tem um propósito que ele vai deixar claro para a gente mais para frente. Verso 4.
todo homem que ora ou profetiza, tendo sua cabeça coberta, desonra sua cabeça, que conforme ele acabou de falar, é Cristo, né? Mas toda mulher que ora ou profetiza com sua cabeça descoberta, desonra a sua cabeça, que é o seu próprio marido, que é o seu marido, porque seria como se fosse rapada. Verso 6. Pois se a mulher não se cobre, tosquie-se também. Mas se para a mulher é vergonha tosquiar-se ou rapar-se, que ela se cubra. Pois o homem certamente não deve cobrir sua cabeça, porque ele é a imagem e glória de Deus, mas a mulher é a glória do homem. Porque o homem não é da mulher, mas a mulher é do homem. Bem, aqui Paulo está falando em termos da criação. Não é o homem que foi criado a partir da mulher, mas a mulher que foi criada a partir do homem. E ele está dizendo isso para mostrar a questão da submissão da mulher ao homem, né, ao seu marido, que, aliás, é o tema central do que Paulo está tratando aqui, é o princípio da submissão. Verso 9. Nem foi o homem criado por causa da mulher, mas a mulher por causa do homem, para lhe ser uma ajudadora idônea, não é assim que Deus disse? Verso 10. Por esta causa, a mulher deve ter poder, ou sinal de poderio, como algumas versões dizem, né? Sobre sua cabeça por causa dos anjos. Ou seja, sinal de que alguém tem poder, autoridade sobre ela. E o que isso tem a ver com os anjos? O uso do véu era importante não somente para dar testemunho às pessoas, mas também aos anjos presentes na reunião de oração, uma vez que a falta do véu naquele contexto demonstrava claramente insubmissão, rebeldia, que era um insulto a Deus e aos anjos também. Então, veja que, na verdade, era a insubmissão, a rebeldia em si, que era um insulto aos anjos presentes. Isso tem que ficar bem claro para a gente. Verso 11. Todavia, nem o homem é sem a mulher, nem a mulher é sem o homem no Senhor. Ou seja, eles são uma só carne, um precisa do outro. Cada um ali com as suas atribuições diferentes, dadas por Deus, mas ambos se complementam, se ajudam. Verso 12. Porque como a mulher é do Senhor, assim também é o homem da mulher, mas todas as coisas de Deus. Então parece até um paradoxo, né? Que lá no verso 8, Paulo diz que o homem não é da mulher, e agora aqui no verso 12, ele fala que o homem é da mulher. Mas é que no verso 8, Paulo está falando que o homem não é da mulher em termos de sua origem na criação. E ele está nos lembrando dessa ordem porque ali ele estava tratando da questão da submissão. Já aqui no verso 12, tendo ele esclarecido a questão da submissão, agora ele se refere à origem de nascimento do homem, para deixar claro que não é porque a mulher deve ser submissa ao marido que ele é superior ou melhor do que ela. Inclusive, nós sabemos que, por esse motivo, foi que o Senhor tomou foi uma costela de Adão para criar a mulher, significando que ela não seria nem superior e nem inferior a ele, né, desculpa, mas que ambos deveriam andar lado a lado, mas claro, a mulher respeitando a autoridade de seu marido. Verso 13, julgai em vós mesmos, é decente que uma mulher ore a Deus descoberta? Então, aqui é um convite de Paulo para nós mesmos raciocinarmos. Ou não vos ensina a mesma natureza, a própria natureza, né? Que é vergonhoso para um homem ter cabelo comprido? Mas, se uma mulher tem cabelo comprido, isso é glória para ela, pois seu cabelo lhe foi dado para se cobrir. Ou seja, Paulo nos convida a raciocinar e ele diz que, através do cabelo comprido da mulher, a própria natureza nos ensina que a mulher deve se cobrir, diferentemente do homem, que tem o cabelo curto. E tem algumas versões que dizem que o cabelo foi dado no lugar do véu ou em lugar de véu, e isso pode até gerar algumas interpretações errôneas das escrituras, né? Fazendo parecer que Paulo estava dizendo que um substitui o outro.
Mas não é assim que está no original. Essa é até a importância, né, da gente consultar o texto original. A senhora White recomendou que usássemos a Bíblia na versão King James, é o mais próximo, né? No original, em inglês, está dizendo que o cabelo é dado a ela para uma cobertura. Vejam que Paulo está falando que é uma glória para ela, é honroso que a mulher tenha o cabelo comprido. Ou seja, é honroso para ela ter uma cobertura. Por isso que ele diz no verso 6 que se a mulher não quer se cobrir, que ela se tosquie, porque o cabelo a cobre, né? E então Paulo não estava falando que o cabelo substitui o véu, mas ele estava comparando o cabelo com um véu. E quando ele disse que a própria natureza nos ensina através do cabelo comprido da mulher, que cobre ela, que envolve ela, que isso já mostra que a mulher deve se cobrir, com isso ele deixa evidente outra coisa para a gente compreender aqui, que é como esse véu era usado. É importante, né, a gente compreender isso, vocês vão entender depois o porquê. Bom, da mesma forma que o cabelo é comparado ao véu, o véu tem que ser comparado ao cabelo. Ele diz que o cabelo comprido cobre a mulher. Ele cai sobre os ombros, envolvendo a mulher, não é assim? Da mesma forma era o véu, ele era colocado na cabeça e caía solto por sobre os ombros como cabelo. Então, esse é o cobrir do véu. Porque a mesma natureza que por si só já mostrava que o cabelo comprido da mulher era como um véu, também automaticamente já apontava a forma como ele era usado, né? Então, não era qualquer coisa que a mulher colocava sobre a cabeça que servia de véu. Uma touca, um chapéu. Não, era o véu. Um tecido específico e uma forma específica de usar. Bom, e aí no verso 16, Paulo conclui: mas, se algum homem quiser ser contencioso, nós não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Ou seja, a instrução é essa: mulher, você deve se cobrir. Mas, se ainda assim alguém quiser criar contenda, Paulo nos diz que nós, cristãos, não temos tal costume. Costume do quê? De contender, de debater, nem as igrejas de Deus. Então, ele deu a orientação, encerrou o assunto, dizendo que não iria contender com quem quisesse ir contra. Essa é uma das conclusões, então, que nós tiramos até agora, né, desse texto, mas ainda tem mais informações importantes para a gente extrair aqui desses versos de Paulo. Vamos ler novamente o verso 2. Ele diz: ora, louvo-vos, irmãos, porque vos lembrais de mim em todas as coisas e guardais as ordenanças, como eu as entreguei a vós. Essa palavra ordenanças, que em algumas versões está como preceitos, nós buscamos no original e a palavra correspondente é parádosis, que é uma palavra grega, que é a mesma palavra usada lá em Mateus, capítulo 15, verso 2, e em Gálatas, capítulo 1, capítulo 1, verso 14, para se referir a tradições. Então, vamos ver aqui o que está escrito lá em Gálatas, depois em Mateus, que é Paulo, e depois Jesus falando a respeito das tradições. Gálatas primeiro, diz assim, capítulo 1, verso 14. É Paulo falando, ó. Eu superava na religião judaica a muitos dos meus companheiros na minha própria nação, sendo mais excessivamente zeloso das tradições de meus pais. Então, Paulo dizendo que ele era assim, zeloso das tradições. Agora, em Mateus, capítulo 15, verso 2 e 3, são os fariseus perguntando para Jesus, depois ele responde: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? E no verso 3, Jesus diz: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Veja que Jesus está dizendo que o importante não é a tradição, e sim o princípio. O princípio é que deve prevalecer, né? Muito importante termos isso em mente. Então, esse é um outro quesito importante para a gente considerar, que é que se tratava de uma tradição judaica.
Vamos ler novamente agora o primeiro verso. Paulo diz: sede meus seguidores. Algumas versões dizem imitadores, que é a mesma coisa, na verdade, né? Como também eu sou de Cristo. E o que Paulo fazia, gente? Paulo se fazia de fraco para ganhar os fracos, né? Não é assim que está lá em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 22? Foi Paulo mesmo quem disse. E algumas vezes, Paulo usou esse recurso para não escandalizar os novos na fé. Claro que sem envolver quebra de princípios, né? Um exemplo disso a gente encontra lá em Atos, capítulo 21, versos 17 a 26. Eu não vou ler tudo, mas eu vou resumir. Que é Paulo lá em Jerusalém, né? Para não escandalizar os judeus recém-conversos, que eram todos zelosos da lei cerimonial e dos costumes, ele aceitou passar pela cerimônia de purificação, raspando a cabeça e tudo mais. E ele aceitou até o sacrifício de um cordeiro em seu favor, sendo que Paulo, ele já cria na nova aliança, ele sabia que essas cerimônias já eram sem valor, que não tinham sentido algum. Mas, sem quebrar princípios, Paulo se fez de fraco para ganhar os fracos. Mas é importante notarmos uma coisa: Paulo não estava incentivando, não estava ensinando ninguém a guardar esses costumes, a praticar esses costumes que já não assumiam mais um significado, né? Então, nem circuncisão, nem sacrifício de animais pelos pecados, nem cerimônias de purificação, nada disso mais, né? Então, agora, queridos, o objetivo do nosso estudo é justamente saber se essa tradição do uso do véu, especialmente na hora da oração, se ela deve prevalecer para as mulheres cristãs nos nossos dias ou não. Vamos ver mais algumas passagens da Bíblia onde o uso do véu aparece. Gênesis, capítulo 24, verso 65, que é o caso de Rebeca. E perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? E Eliezer respondeu: é o meu senhor. Então tomou ela o véu e se cobriu. É interessante que, diante do servo, a Rebeca se encontrava sem véu, né? E somente colocou o véu quando ela foi se aproximar de Isaac, em sinal de recato e respeito por aquele que agora seria seu marido. Vamos ver mais um exemplo. Êxodo, capítulo 34, verso 33, que é sobre Moisés. Tendo Moisés acabado de falar com eles, pôs um véu sobre o rosto. Aqui Moisés colocou um véu com o objetivo de velar a sua face, pois ela resplandecia muito com o brilho da glória de Deus, e os israelitas não estavam suportando olhar para o rosto de Moisés sem o véu, né? Então ele usou desse recurso. Mais uma citação, uma passagem bíblica, Cântico, capítulo 41, capítulo 4, desculpa, verso 1. É uma poesia de Salomão, onde ele diz assim: como você é linda, minha querida, ah, como você é linda. Seus olhos, por trás do véu, são como os olhos de uma pomba. Então, aqui temos novamente o véu também cobrindo a face. Interessante, né? Reforça também o entendimento que Paulo já deu de como o véu era usado, caindo por sobre a face, e aqui interessante que Salomão retrata que os olhos estavam por trás do véu, né? Vamos ver agora Gênesis, capítulo 38, versos 14 e 15, que é o episódio de Tamar. Então, verso 14, então ela, Tamar, despiu as vestes de sua viuvez e, cobrindo-se com um véu, se disfarçou e se assentou à entrada de Enaim, no caminho de Timna, pois via que Selá já era homem e ela não lhe fora dada por mulher. Vendo-a Judá, teve-a por meretriz, pois ela havia coberto o rosto. Então, olha só que interessante como nesse último contexto, o uso do véu assume um significado totalmente oposto ao de uma mulher honrosa e submissa dos versos anteriores, não é verdade? Tamar, ela cobriu o rosto com véu e por isso ela foi confundida com uma prostituta.
Se lá no contexto das mulheres de Corinto fosse um costume das prostitutas cobrir o rosto com véu, é claro que Paulo não recomendaria o seu uso para elas, né? Então, vamos observando aí todos esses detalhes. Agora vamos ver o que a senhora White diz em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 188. Foi-me apontado o antigo povo de Deus, e pude comparar o seu vestuário com a moda desses últimos dias. Que diferença, que mudança! As mulheres de outrora não eram tão ousadas como as de hoje. Quando em público, elas cobriam o rosto com um véu. Olha, então, veja que aqui a irmã White, ela está falando como era expressada a modéstia cristã pelas mulheres no tempo do antigo Israel, né? Ela está dizendo bem claro, foi-me apontado o antigo povo de Deus. Ela não está falando de um tempo próximo ao tempo que ela viveu, né? Ela está trazendo lá para os dias de Paulo mesmo, aquela época. E se nós continuarmos lendo um pouquinho mais para frente o que ela escreveu na mesma página ainda, agora ela vai trazer para os dias dela. Ela vai comentar qual era a forma usada pelas mulheres no dia dela para expressar a modéstia, que inclusive é um princípio que está ligado à submissão das mulheres, né? Ela diz assim: se o professo povo de Deus não se houvesse afastado tanto dele, haveria agora marcante diferença entre seu vestuário e do mundo. As toucas pequenas, expondo a face e a cabeça, mostram falta de modéstia. Então, veja que agora, nos dias da senhora White, o costume já não era mais cobrir o rosto com véu como o antigo povo de Deus, mas sim usar toucas. E é interessante também notar que ela fala aqui de modéstia, né? Ela nem mencionou a submissão. Eu fiz uma pesquisa na internet para ver aqui o que seriam essas toucas usadas na época da senhora White. Eu encontrei algumas gravuras e coloquei uma aqui para a gente poder ver junto, ó. Então, essas eram as toucas que as mulheres costumavam usar no século XIX, que foi o tempo que a irmã White viveu. E aqui, ó, nesse exemplo, nós vemos aqui essa de azul, que uma touca cobre todo o cabelo e não deixa tão evidente o rosto. Já a outra touca é como a senhora, é pequena, né? É como a senhora White comenta, expõe bem a face e a cabeça, para o costume da época, né? E depois, como todos nós sabemos, essas toucas deixaram de fazer parte da cultura e caíram em desuso também. Agora, gente, o princípio da modéstia, o princípio da reverência, da submissão, permanece inviolável, né? Mas o método de expressar esses princípios é que muda muito de lugar para lugar e de tempo para tempo. Conforme nós acabamos de ver aqui, né? Em dois contextos de tempo e de lugares diferentes na própria Bíblia e depois no espírito de profecia. Ao fazer essa pesquisa sobre as toucas, né, que as mulheres costumavam usar no tempo da senhora White, eu me deparei com uma curiosidade que eu achei bem interessante trazer para o nosso estudo aqui. A época que a irmã White viveu era chamada de Era Vitoriana, porque era a Rainha Vitória que estava reinando lá na Inglaterra nessa época, e nessa época que vai de 1837 a 1901, e nesse período, gente, era um costume o uso de roupas pretas. Olha só o que diz um site que eu encontrei aqui, que relatou algumas curiosidades da época. A gama de cores que vai permear o guarda-roupa feminino no século XIX tinha a predominância do branco e do preto. Essa era uma ideia que, de certa maneira, retomava conceitos da reforma protestante. O preto era sinal de luto e piedade, de uma vida regrada voltada a Deus, humilde e simples. Na corte espanhola, por exemplo, o preto estava associado à austeridade e piedade, o mesmo ocorrendo em países protestantes como a Holanda. Então, aqui temos a fonte, né, para quem quiser ver depois. E um outro site que eu encontrei dizia assim, ó, o preto foi também a cor do puritanismo e da reforma protestante, que requeria roupas simples, sóbrias e discretas.
Teólogos como João Calvino e Philippe Melanchthon desaprovavam as ricas cores e decorações dos interiores das igrejas católicas, consideradas por eles como ostensivas e distantes dos valores da humildade e do sacrifício. Volta um slide, por favor, querido. Então, aqui, ó, nós temos a Rainha Vitória e suas netas, né, estão todas de preto aqui, mas no caso da Rainha Vitória, as roupas pretas era devido a um luto pela morte do seu esposo no ano de 1861. Ela ficou de luto para o resto da vida dela, aproximadamente uns 40 anos, e nunca mais ela tirou as vestes pretas. E daí veio essa tradição da roupa preta para o luto. Mas entre os protestantes tinha também essa conotação que a gente acabou de ver. Inclusive, né, eu até sempre me perguntava por que será que a senhora White sempre estava de preto, né? Eu não sei se é exatamente por isso, né, mas o costume da época era aquele, e pode ser que sim. Então, eu separei aqui algumas fotos para a gente poder ver. A senhora White, junto com vários irmãos, numa conferência. Eu creio que a senhora White é essa na terceira fileira, de baixo para cima. Não dá para ver muito nítido, né? Mas aqui tá, essa foto é do acervo, né, das fotos da senhora White. Ela está aqui entre os irmãos também. A foto de baixo, a próxima foto. Vamos para a próxima foto. Aqui, ó, a senhora White está no centro com uma Bíblia na mão, entre os irmãos aqui. A gente vê a predominância, né, das roupas pretas. Então, gente, o preto era a cor da reforma protestante, né? Mas hoje, o uso da cor preta nas vestes não tem mais essa conotação. Qualquer um hoje em dia usa roupas pretas, inclusive os roqueiros, né? Perdeu-se esse simbolismo do preto para os cristãos protestantes. Mais uma foto, ó. A senhora White aqui com a irmã dela, a irmã gêmea, Elizabeth. Então, nós estamos vendo que a questão cultural existe, né? E ela precisa ser levada em consideração. Eu me recordo, inclusive, né, que uma certa ocasião, alguns anos atrás, um amigo esteve nos visitando na roça e ele ficou conhecendo uma de nossas irmãs. E aí, depois do encontro, né, num outro momento, ele perguntou assim, né, para mim, aquela irmã, ela é gótica? Daí eu falei, não, por quê? Daí ele falou assim, porque ela estava toda de preto, de blusa preta, saia preta, calçado preto, tudo. Então, gente, embora ela não tenha nada a ver com o grupo dos góticos, ela foi, né, pela sua apresentação, foi confundida. Então, nós precisamos tomar cuidado, inclusive, com qual a mensagem nós estamos passando, né? Porque a gente pode estar pretendendo passar uma mensagem, na verdade, está passando outra. Bem, vamos ver agora aqui mais um exemplo no espírito de profecia sobre essa questão cultural, né? Como Deus lida com isso. O uso da aliança. Em Testemunhos para Ministro, página 180, a senhora White diz assim: alguns se têm preocupado com o uso da aliança, achando que as esposas de nossos ministros se devem conformar com este costume. Tudo isto é desnecessário. Possuam as esposas de ministros o áureo elo que as liga a Jesus Cristo, um caráter puro e santo, o verdadeiro amor e mansidão e piedade que são os frutos produzidos pela árvore cristã. E certa será em toda parte sua influência. O fato de o descaso desse costume ocasionar comentários não é boa razão para adotá-lo. Os americanos podem fazer compreender sua atitude com o declarar positivamente que esse uso não é obrigatório em nosso país. Nós não precisamos usar este anel, pois não somos infiéis a nosso voto matrimonial, e o trazer a aliança não seria prova de sermos fiéis. Sinto profundamente esse processo de fermentação que parece estar em andamento entre nós, na conformidade com o costume e a moda.
Nenhum centavo deve ser gasto com esse aro de ouro para testificar que somos casados. Nos países em que o costume for imperioso, não temos o encargo de condenar os que usarem sua aliança, que o façam, caso possam fazê-lo em boa consciência. Não achem, porém, nossos missionários que o uso da aliança lhes aumentará um jota ou um tio a influência. Então, veja que aonde o uso da aliança não é obrigatório, não é um costume, ela desencorajou o uso. Já em países que têm esse costume, ela diz que pode ser usada caso a pessoa tenha uma boa consciência, né? E eles não têm o encargo de condenar. Porque, na verdade, irmãos, não é o fato de alguém usar uma aliança que torna a pessoa casada ou fiel a alguém. Mas, nos países onde a aliança é um costume, tem esse simbolismo bem reconhecido na sociedade, é até interessante que se use, né? Para não dar ocasião, por exemplo, a situações constrangedoras e desagradáveis, né? E eu quero aqui agora fazer um paralelo do uso do véu com a aliança. É um paralelo que eu fiz aqui, e eu vou pedir aos irmãos que leiam, me acompanhem, lendo novamente o texto do uso da aliança, e vocês vão fazendo um paralelo também na mente de vocês, tá bem? Então, vou ler aqui o paralelo que eu fiz. Alguns se têm preocupado com o uso do véu, achando que as mulheres que são submissas a seus maridos se devem conformar com essa tradição. Tudo isso é desnecessário. Possuam as esposas cristãs o áureo elo que as ligue a Jesus Cristo, um caráter puro e santo, o verdadeiro amor e mansidão e piedade, que são os frutos produzidos pela árvore cristã. E percebida será sua submissão em toda parte. O fato de o descaso dessa tradição por nossa parte ocasionar comentários não é motivo para adotá-la. As ocidentais podem fazer compreender sua atitude com o declarar positivamente que tal tradição não faz parte dos costumes de seu país. Nós não precisamos usar o véu, pois não somos insubmissas a nosso marido, e o trazer o véu não seria prova de sermos submissas. Sinto profundamente esse processo de fermentação que parece estar em andamento entre nós, na conformidade com a tradição. Nenhum tempo deve ser perdido com esse artefato para testificar que somos submissas. Nos países em que o costume for imperioso, não temos o encargo de condenar as que usarem o véu, que o façam, caso possam fazê-lo em boa consciência. Não achem, porém, nossas irmãs, que o uso do véu lhes aumentará um jota ou um tio a influência. Então, o que vos parece, irmãs e irmãos? Fica bem claro, né? Fazendo esse paralelo, a gente consegue perceber que tem toda a relação de uma coisa com a outra, por ser cultural, né? Por se tratar de tradição. E a gente precisa estar atento ao sentido que tem, né? Se a sociedade pode ou não interpretar daquela maneira como a gente julga que aquele símbolo passa, né? A ideia, a conotação. Vamos agora ver mais alguns exemplos bíblicos de símbolos que deixaram de ser sinal entre o povo de Deus. Em Mensagens Escolhidas, página 473, a senhora White fala do cordão azul. Diz assim: os filhos de Israel, depois de terem sido tirados do Egito, foram ordenados a usar um simples cordão azul nos cantos de suas vestes, para distingui-los das nações em volta e significar que eram um povo peculiar de Deus. Não se requer hoje do povo de Deus que tragam nas vestes um sinal distintivo. Então, olha só, né? Eu até negritei aqui a palavra significar, porque passava aquele símbolo, ele passava esse significado. Mas aqui ela está dizendo que Deus não requer que hoje o povo traga esse sinal nas suas vestes, né? E é interessante também que
é a senhora White que vai falar sobre isso. Na Bíblia não tem um momento em que Deus fala para parar de usar o cordão azul, né? É ela que vai comentar que Deus não requer isso de nós hoje. Agora, mais um exemplo de Moisés, lá em Êxodo, capítulo 3, versos 4 e 5, o Senhor disse assim, aliás, desculpa, Moisés, é o caso de tirar as sandálias dos pés, né? E quando o Senhor viu que ele, Moisés, se virara para ver, Deus o chamou do meio da sarça e disse, Moisés, Moisés, e ele disse, aqui estou. E o Senhor disse, não te aproximes até aqui, tira a tua sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é terra santa. E lá, na carta de número 29, no ano 1901, a senhora White diz assim, ó, não é necessário tirar os sapatos dos pés ao entrar na casa de culto. Antigamente, aqueles que ministravam em ofícios sagrados eram obrigados, ao entrar no santuário de Deus, a tirar as sandálias e lavar os pés com poeira acumulada. Mas não há a menor razão para que isso seja feito agora. Então, veja bem, né? A questão de tirar as sandálias dos pés era uma ordenança que o próprio Deus tinha instituído, né? Para que houvesse uma demonstração de reverência nos lugares santos. Mas hoje ele não nos pede esse sinal, conforme a gente acabou de ver. Mas o princípio de reverência permanece, né? Só que hoje demonstrado de outras maneiras. Vamos ver aqui mais um exemplo da circuncisão agora. Lá em Êxodo, capítulo 17, verso 10 e 11. O Senhor disse, ó, este é o meu pacto que guardareis entre mim e vós e a tua semente depois de ti. Todo filho homem entre vós será circuncidado, e vós circuncidareis a carne do vosso prepúcio, e será um sinal do pacto entre mim e vós. Mas, como nós sabemos, né, já na nova aliança que Jesus estabeleceu conosco, já não era mais necessária a circuncisão, né? E Paulo, lá em Romanos, capítulo 2, verso 29, inclusive ele vai dizer assim, ó, porém, judeu é aquele que o é interiormente, e circuncisão é a que é do coração, no espírito, não segundo a letra, cujo louvor não procede dos homens, mas de Deus. Então, irmãos, vocês estão percebendo que não há mais véu, nem touca, nem cor de roupa, nem anel, nem cordão azul, nem o tirar as sandálias, nem circuncisão, nem mais um sinal externo que Deus peça que eu coloque em mim, ou né, para simbolizar algum princípio da minha fé. Não tem mais símbolos externos. E o que Jesus colocou no lugar disso tudo na nova aliança? O testemunho, conforme Jesus falou lá em Mateus, capítulo 28, verso 19, ele disse assim, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O batismo, o que é? O batismo é um testemunho público. É isso que Deus pede do Israel moderno hoje, né? É um testemunho através de um caráter puro e santo do verdadeiro amor e mansidão e piedade que são os frutos produzidos pela árvore cristã, conforme nós vimos também, né, a senhora White falar no exemplo da aliança. Irmãos, eu quero também aqui agora abrir um parênteses para falar um pouco sobre a questão das cerimônias externas. Deixando claro que o uso do véu em si não seria uma cerimônia externa, tá? Mas uma tradição local dos judeus naquela época. Mas isso que eu vou falar agora também vai ajudar a gente a compreender o perigo de seguir nesse caminho de resgatar tradições. Vamos ler então o que o Espírito de Profecia falou sobre essa questão das cerimônias. Se aqueles que afirmam acreditar na verdade sagrada para este tempo voltassem à prática das observâncias cerimoniais exigidas dos judeus, que tipo de representação seria feita diante dos anjos e dos homens?
Devemos ter o maior cuidado para remover o pecado de todos os cantos do coração. Aqueles que, em lugar de purificar o templo da alma, realizam cerimônias externas, pensando que estas os recomendarão a Deus, encontrar-se-ão envoltos em trevas espirituais, assim como os judeus. Aqueles que colocam tais provas ao povo de Deus hoje apenas confundem a mente, colocam as obras no lugar da verdade preciosa, fazendo com que elas tomem o lugar da religião, do coração e da vida. Recebi do Senhor a advertência para dar às igrejas adventistas do sétimo dia. Ele me instruiu que Satanás é o inventor de fábulas sem importância e sem sentido, que ele apresenta às mentes humanas para eclipsar as grandiosas, enobrecedoras e purificadoras verdades para esse tempo. O inimigo se empenha a favor dessas miseráveis invenções para rebaixar os princípios sagrados da verdade, distrair a mente da verdade salutar para cerimônias enganosas. Então, esse texto está numa carta de número 29, que a própria senhora White escreveu no ano de 1901. Irmãos, por que eu abri esse parênteses aqui? É porque a intenção de Satanás não é somente envolver a mente do povo de Deus para as tradições, como é o caso do véu que nós estamos estudando aqui, mas também para as cerimônias que nós não temos que estar celebrando mais na nova aliança, né, que Jesus estabeleceu conosco. E acontece que agora, além da tradição do véu, está sendo sugerido que nós deveríamos também celebrar a festa dos tabernáculos. Mas, queridos, como que nós vamos celebrar a festa dos tabernáculos, sendo que o nosso sumo sacerdote ainda está no lugar santíssimo fazendo a expiação pelos nossos pecados? Isso é como se eu dissesse que eu não tenho mais um sumo sacerdote fazendo expiação por mim. Nós estamos vivendo no grande dia da expiação, que é quando o povo de Deus deve estar afligindo a alma, esquadrinhando os corações, orando e jejuando. Esse jejum seria tirar da nossa alimentação tudo que é nocivo, né? Conforme o próprio Deus nos ensinou. Então, gente, é isso que o inimigo quer, né? O inimigo de nossas almas deseja fazer, tirar o foco do real preparo que nós devemos estar fazendo agora no tempo do fim. Mas a senhora White, ela disse que Deus deu um teste, um sinal para o povo dele, apenas um teste, apenas um sinal. E na própria carta de número 29, no ano 1901, ela também vai comentar assim, ó, Deus deu um teste para o mundo todo. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo, Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis meus sábados, porquanto isso é um sinal entre mim e vós nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Portanto, guardareis o sábado, porque santo é para vós. Aquele que o profanar, certamente morrerá. Porque qualquer que nele fizer alguma obra, aquela alma será eliminada do meio do seu povo. 6 dias trabalhará, porém o sétimo dia é o sábado do descanso, santo ao Senhor. Qualquer que no dia de sábado fizer algum trabalho, certamente morrerá. Guardarão, pois, o sábado os filhos de Israel, celebrando o sábado nas suas gerações, por aliança perpétua. Entre mim e os filhos de Israel será um sinal para sempre, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, e ao sétimo dia descansou e restaurou-se. Isso está em Êxodo 31, versos 12 a 17, e a irmã White segue dizendo assim, olha, esse é o teste do Senhor, não vamos rebaixá-lo para testes feitos pelo homem. Essas fracas exposições apresentadas à igreja para instrução e prática são produção de mentes que precisam que alguém lhes ensine os primeiros princípios do Evangelho de Cristo. Bom, agora nós vamos deixar a própria palavra de Deus responder para a gente algumas possíveis dúvidas. Será que
Será que Ellen White, né, o espírito de profecia, deixou de falar abertamente sobre algum assunto? Será que Deus tinha mais coisa para nos dizer, mas como não iríamos suportar, ou pelas muitas murmurações, talvez ele se retraiu, deixou de falar algo? Será que houve um período de silêncio e a luz sobre a reforma do vestuário havia ficado incompleta? Será que devemos confiar nas nossas sensações, nos nossos sentimentos? Será que sinais, manifestações miraculosas são uma salvaguarda segura para a gente? Então, nós vamos deixar que a própria palavra de Deus nos responda. Em Testemunhos Seletos, volume 2, página 276, a senhora White diz assim: nos tempos antigos, Deus falou ao homem pela boca de seus profetas e apóstolos. Nestes dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu Espírito. Não houve ainda um tempo em que mais seriamente falasse a seu povo a respeito de sua vontade e da conduta que este deve ter. Então, olha só, né? Ela diz que hoje, antes o Senhor falou pela boca dos profetas e dos apóstolos, mas hoje, irmãos, nos nossos dias, o Senhor nos fala mais especialmente, né, por meio dos seus testemunhos, ou seja, o espírito de profecia, né, e não houve um tempo em que mais seriamente ele falasse ao seu povo, ou seja, não tem nada que o Senhor deixou de falar, porque ele deixou tudo esclarecido a respeito da sua vontade e da conduta que o seu povo deve ter nesses últimos dias, né? Fica bem claro aqui. Mais um texto dela, que está em Caminho a Cristo, página 89. As grandes verdades indispensáveis para a salvação se acham reveladas com a clareza da luz meridiana, e ninguém errará nem perderá o caminho, a não ser os que seguirem seu próprio juízo em vez da vontade de Deus claramente revelada. Então, ela está dizendo aqui, ela até usa aqui clareza da luz meridiana, né? Que o meridiano é onde incide maior luz, e ela diz que a vontade de Deus, né? As grandes verdades indispensáveis para a salvação do seu povo se acham ali reveladas com a clareza da luz meridiana. Então, está tudo ali para que não fique dúvida. Tem que estar revelado e está, né, com a clareza da luz meridiana, né? Próximo slide. A senhora White também diz em Testemunhos para a Igreja, volume 5, página 678. Desde o início do meu trabalho, fui chamada a dar um testemunho claro, um testemunho direto e claro, a reprovar erros e não omitir nada de ninguém. Uma outra versão, né, uma outra tradução que eu encontrei, diz assim, ó, achei interessante colocar. Desde o início de minha obra, fui chamada a dar um testemunho claro e incisivo para reprovar os erros, para não poupar. Então, está bem claro aqui, né, que cai por terra aquela possível argumento de que o Senhor talvez tenha ocultado, né, talvez tenha se retraído, omitido, deixado de falar. Aqui ela diz que o trabalho dela, que ela foi chamada a dar, é um testemunho direto e claro para reprovar, não omitir, não poupar. Né? Mais uma citação. Ninguém precisa temer que eu faça da reforma do vestuário meu principal assunto enquanto viajamos de lugar em lugar. Aqueles que me ouviram falar sobre esse assunto agirão segundo a luz que lhes foi dada. Cumpri meu dever, dei meu testemunho. Os que me ouviram e leram o que escrevi devem agora assumir a responsabilidade de receber ou rejeitar a luz dada. Olha que interessante. Então, ó, ela escreveu isso no volume 1 ainda, né, do Testemunhos para a Igreja. E lá no volume 1 dessa obra dela, ela já fala que ela cumpriu o dever, que a luz foi dada, ela deu o testemunho.
fica bem claro pelas próprias palavras dela que ela falou tudo o que tinha para falar. Nada foi ocultado, irmãos. Inclusive, né, a luz foi dada com muita riqueza de detalhe, como ela diz, né, clareza da luz meridiana. A senhora White, ela falou sobre a harmonia nas cores, ela falou sobre o bom caimento, simplicidade, a qualidade do tecido, ela destacou até o comprimento, e ela, né, ela disse que 23 centímetros de distância do chão estaria em harmonia com a luz que ela recebeu, né? E eu achei interessante esses 23 centímetros, né? Isso me remete à exatidão do que Deus requer de nós. Por que não 30, 20, 25? Por que 23 centímetros, né? Então, Deus é muito exato no que Ele pede de nós. E, então, irmãos, esse suposto silêncio que argumentaram que houve aí, não tem nada que ver com a luz ter ficado incompleta. Ellen White, na verdade, ela fez semelhante a Paulo. A luz foi toda dada, ela cumpriu o dever dela, e ela agora não iria ficar repetindo, contendendo. É apenas isso. Agora, com relação a experiências sensoriais, né? Então, gente, eu tomei conhecimento que foi feito um convite para as mulheres experimentarem colocar o véu na hora de orar, que elas iriam sentir algo diferente, e eu soube que tinha gente, mulheres, né, relatando que resolveram fazer a experiência e que realmente experimentou uma sensação diferente, algo que não tinha sentido antes, enfim, né? Então, o que a palavra de Deus adverte sobre isso? Mente, caráter e personalidade, a senhora White vai dizer assim, volume 1. Os sentimentos são muitas vezes enganadores. As emoções não são salvaguarda segura, pois são variáveis e sujeitos a circunstâncias externas. Muitos são enganados por confiarem em impressões sensacionais. Em Mente, Caráter e Personalidade, volume 1 também, na mesma página, ela diz: os filhos de Deus não devem sujeitar-se a sentimentos e emoções. Muito claro, né? E quanto a manifestações, quem sabe de anjos, nós devemos confiar? O que Deus fala para nós, né? Lá em Testemunhos para Ministros, página 472, diz assim: essa aqui é uma fala de Satanás, tá? Ele diz: devemos trabalhar por meio de sinais e maravilhas para lhe cegar os olhos quanto à verdade e levá-los a pôr de lado a razão e o temor de Deus e a seguir os costumes e tradições. Gálatas 1:8 diz: mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Mensagens Escolhidas, volume 2, página 48. Não nutra ninguém a ideia de que providências especiais ou manifestações miraculosas devam ser a prova de genuidade de sua obra ou das ideias que defende. Aqui, essas providências especiais, elas podem ser, por exemplo, né, pessoas de vários lugares entrando em contato, dizendo que Deus tem falado com elas sobre o uso do véu, que elas já aceitaram essa luz já há algum tempo, né? Mas, segundo as orientações que Deus deu, né, que nós estamos vendo aqui, nós podemos confiar nessas providências especiais? Se nós estivéssemos no lugar do inimigo de nossas almas, será que nós não trataríamos de providenciar essas providências especiais, né? Claro que sim, né? Isso não é difícil para o inimigo, ele precisa, né? Aliás, ele precisa arrumar essas coincidências, essas providências para fazer com que a pessoa acredite naquilo, né? Então, a palavra de Deus é a nossa salvaguarda segura. A senhora White diz também, em Mensagens Escolhidas, volume 2, página 29, em tempos passados, alguns entre os crentes tinham grande fé em estabelecer sinais pelos quais decidir seu dever. Alguns tinham tal confiança nesses sinais
que homens foram tão longe que trocaram de esposas, trazendo assim adultério para dentro da igreja. Então, olha quão longe os homens foram confiando nos sinais, né? Em vez de confiar na palavra de Deus, no que está revelado, não ir além da revelação, eles estabeleciam sinais. Ah, se isso acontecer, é porque, né? Então, eu tenho que fazer tal coisa, né? E eles foram tão longe que trocaram de esposas, trazendo adultério para dentro da igreja. Vamos ver aqui agora quais foram as únicas vezes que Ellen White disse ter sido necessário o uso do véu nos seus dias, tá bom? Em Cartas e Manuscritos, volume 12, no ano de 1897, a senhora White diz assim, ó, a reunião de Melbourne não precisa de ser adiada para dezembro, quando as moscas são tão incômodas que há necessidade de homens e mulheres usarem véus. A picada dessas moscas é muito venenosa. Então, qual foi o motivo que ela falou que precisaram usar véus, inclusive homens, né? Para se proteger das moscas venenosas. Esse, né, o único motivo de estarem com véus ali. E 4 anos depois, né, comentando a respeito de uma outra reunião campal, a senhora White diz assim, na reunião campal realizada em Bridgton, Austrália, o povo foi obrigado a usar véus para manter as moscas venenosas longe dos seus rostos. Enquanto falava, eu própria era obrigada a abanar-me continuamente. Então, queridos, essas são as únicas vezes que ela menciona que o povo necessitou usar véu, apenas com a finalidade de se proteger das moscas. Inclusive, ela mesma não estava usando véu, né? Ela comenta que ela precisou se abanar continuamente. Nós temos aqui algumas fotos, né, da senhora White em momentos, situações diferentes, para a gente poder constatar que realmente ela não faz uso de véu em qualquer momento, circunstância aqui. Aqui a senhora White está falando na conferência geral, no ano de 1901, eu creio que ela está pregando aqui, né? Me parece que ela está com uma Bíblia. Como vocês estão vendo, ela não faz uso de véu. Depois aqui, ó, no ano 1906, a senhora White falando na dedicação do sanatório de Loma Linda. Também sem véu, né? A próxima foto, no ano de 1909, a senhora White no sanatório de Madison. Inclusive aqui, né, na companhia do filho dela, da nora, ao lado dela. Aqui, outros irmãos, irmãs também sem véu. No ano de 1913, próxima foto, Ellen White com sua família e ajudantes de Elmshaven, que é a casa que ela morou, né, do ano de 1900 até a sua morte. Aqui faltavam apenas 2 anos para a senhora White descansar. E também sem véu, as irmãs também sem véu, né? E na próxima foto, né, novamente aqui no mesmo ano, 1913, Ellen White com seus ajudantes. Essa aqui, gente, é a única foto que a senhora White aparece se cobrindo assim. E essa foto foi usada para dizer que ela possivelmente aceitou a luz do véu no final de sua vida. Mas, irmãos, ainda que nós quiséssemos ignorar todas as evidências reais dessa foto, por tudo que nós já estudamos, no próprio espírito de profecia, isso é impossível, né? Como nós vimos. A irmã White, ela deixou bem claro que o Senhor nos fala hoje, mais especialmente por meio do espírito de profecia, que ela deu todo o testemunho, toda a luz que ela recebeu, né? Da forma mais clara possível, não ocultou nada. E ainda assim, né, tá claro, tá evidente aqui na foto, né, que a senhora White aqui já estava bem idosa, e os idosos sentem mais frio, né, naturalmente, e por isso, assim como ela estava aqui bem agasalhada, ela estava apenas se cobrindo, se protegendo do frio, né, aonde a gente, inclusive, costuma sentir mais frio no pescoço, na garganta, nos ouvidos, né,
E podemos ver aqui que também as irmãs que estão junto dela, nenhuma faz uso de véu, né? Mas ela, como já uma senhora de mais idade, estava se protegendo apenas, né? E agora, queridos, eu queria chamar a atenção das irmãs para mais um outro aspecto muito sério aqui. Nós vamos ver alguns tipos de cobertura de cabeça usada pelas mulheres em algumas culturas do mundo. Eu selecionei algumas fotos e temos aqui, cada tipo de cobertura recebe um nome diferente, né? Como vocês estão vendo, algumas coberturas cobrem menos, outras mais, e algumas vão até o extremo de cobrir a mulher por completo, até os olhos, né? Como no caso da burca, que tem só uma telinha para ela enxergar, né? Temos aqui também, na próxima foto, mais algumas coberturas. Nas fotos anteriores são coberturas usadas, né, pelas mulheres muçulmanas, enfim, religiões lá do islamismo, né? E aqui, nessa foto agora, temos o tichel, que na verdade, é o lenço, é o nome dado ao lenço, a cobertura de cabeça usada pelas mulheres judias, que tem formas variadas de uso, né? Como vocês podem ver aí, essas formas variadas aí, todas são usadas pelas mulheres judias, né? Então, são religiões diferentes, indumentárias diferentes, né? Mas elas têm um ponto em comum. Nenhuma delas crê em Jesus Cristo. Nenhuma delas professa Jesus como seu Senhor e seu Salvador. Né? Queria chamar a atenção dos irmãos para isso. E também eu fazendo essa pesquisa, né, sobre coberturas de cabeça, eu me deparei, né, eu descobri um outro grupo também que usa essas coberturas e eu fiquei, assim, realmente pasma, sabe? Porque eu nem sabia disso. Eu vou mostrar para vocês o outro grupo, pode colocar a foto. Então, como vocês estão vendo aí, irmãos, essas coberturas de cabeça, aqui no Brasil, elas são usadas também, além das judias, por mulheres do candomblé. Eu deixei aqui nas imagens, né, também as fontes, né, para que vocês, caso queiram procurar depois, né, na primeira foto a gente vê aí, ó, cores diferentes, mas é a mesma amarração, é a mesma cobertura de cabeça. Na foto do meio, né, tá falando aí, ó, lenço, preta velha, da Umbanda, né, quem quiser para comprar, tem lá a fonte, né, falando, foi da onde eu encontrei quando eu estava fazendo essas pesquisas, né. A última foto também, ó, falando que é uma cobertura de cabeça do candomblé. Então, irmãos, como vocês podem ver, a gente pode passar uma mensagem equivocada, né? Eu convido, né, vocês, irmãs, irmãos, a refletir seriamente sobre qual mensagem, né, que você realmente está passando para as pessoas. Irmãos, será que as pessoas que olham para você aí fora, que elas têm a condição de interpretar pela nossa cultura que você é uma adventista do sétimo dia submissa ao marido, né? Ao sair com essa cobertura de cabeça? Será que você dá para a sociedade a condição de interpretar isso pela nossa cultura, pelos nossos costumes? Então, pensemos nisso, né, meus irmãos, minhas irmãs, pensemos seriamente nisso. E eu gostaria agora, né, de encerrar esse nosso estudo com as seguintes palavras de Deus para nós através da sua serva. Em Testemunhos para a Igreja, volume 1, página 457, e depois em Manuscritos 101. A senhora White diz assim: não se deve dar aos descrentes nenhuma ocasião de desonrar nossa fé. Somos considerados estranhos e singulares, e não devemos adotar uma conduta que leve os descrentes a pensar que o somos
mais do que nossa fé requer que sejamos. Proceda o povo de Deus de tal maneira que o mundo veja que os adventistas do sétimo dia são um povo inteligente, pensante, cuja fé se acha baseada em fundamento firme e não em confusão. O povo tem fome do pão da vida, não lhes ofereçais uma pedra. Muito sério, né? O povo tem fome do pão da vida, não lhes ofereçais uma pedra. Então, minhas queridas irmãs, meus queridos irmãos, meu desejo, minha oração é que nós possamos, pela graça de Deus, compreender e aceitar que o véu já foi removido. Amém? O véu já foi removido. E essa, então, é a mensagem, né, do Senhor para nós nessa manhã. Eu espero que possa ter sido útil, que possa ter esclarecido aí dúvidas, que possa ter ampliado a luz, né? E é isso, meus irmãos. Que Deus abençoe cada um de vocês, que Deus dê discernimento, que Deus dê clareza, sabedoria para cada um proceder da forma correta, né? Da forma que possamos melhor honrar, glorificar o nosso Deus. Lembrando, né, também que, como foi falado lá no início, o erro jamais é inofensivo, nunca ele santifica, mas sempre traz confusão e dissensão, é sempre perigoso. Deus seja louvado. Querido Deus, querido Pai que estás no céu, Deus de Abraão, de Isaque, de Israel, nosso Deus, a Ti e somente a Ti seja dada toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Pai, nos ajoelhamos, nos colocamos na Tua santa presença, reconhecendo nesse momento a Tua total autoridade sobre nós e a nossa submissão a Ti, Senhor, a nossa total dependência de Ti. E te agradecemos, Senhor, pela luz que o Senhor tem nos dado, com a clareza da luz meridional, Pai. Obrigado por não nos deixar em trevas. Obrigado pelo espírito de profecia, Senhor, que vem ampliar toda a luz, que vem, não deixa, Pai, nenhuma dúvida. Querido Deus, eu peço, Pai, que essa mensagem ela possa alcançar os corações daqueles que ainda têm dúvida, dos que estão em erro, que o Senhor, em sua misericórdia, Pai, possa perdoar os pecados de todos nós, meu Deus, e que possamos, Pai, fazer a Tua vontade, e não aquilo que é o nosso pensamento, porque enganoso é o nosso coração, Senhor. Obrigada por ter estado conosco até aqui, continua conosco no decorrer dessas horas santas, e nos proteja, nos guarde de todo mal, Senhor. Em nome e nos méritos de Jesus Cristo é que te pedimos e te agradecemos. Amém.